Ele andou para o restaurante parecendo como ele não tinha dormido em dias. Botas enlameadas, uma jaqueta rasgada, uma barba coberta em sujeira. O gerente pegou um olhar para ele e fez uma decisão que iria destruir tudo. Ele pediu o bife mais caro no menu, US$ 120. Ele pagou em dinheiro, mas em vez de servir ele uma refeição, o gerente ordenou o chefe para usar carne do lixo. Estragada, contaminada, perigosa. Uma garçonete viu acontecer. Ela tinha uma escolha: ficar em silêncio e manter seu trabalho ou arriscar tudo para salvar a vida de um estranho. Ela deslizou para ele uma nota. O que ela não sabia era que o homem sentado naquela cabine era Keanu Reeves e ele possuía o restaurante inteiro. O que aconteceu em seguida mudou ambas de suas vidas para sempre. A chuva em Los Angeles não cai gentilmente. Ela despenca como se tivesse algo para provar, inundando as calhas e transformando as calçadas em rios de neon refletido. Era uma noite de terça-feira em novembro. O tipo de noite que se infiltra em seus ossos e faz você questionar cada decisão que te trouxe para onde você está de pé. A Lena Martinez ajustou o seu avental, encolhendo-se enquanto o nó cavava em sua parte inferior das costas. Ela tinha 34 anos de idade. Uma mãe solteira criando sua filha sozinha desde que seu marido saiu 3 anos atrás. Sob as duras luzes fluorescentes do Harrington's Steakhouse, ela se sentia 50. Seus pés doíam em seus sapatos ortopédicos gastos e sua mente continuava divagando para a pilha de contas médicas sentadas em seu balcão de cozinha em casa. Sua filha Lily, apenas 8 anos de idade, estava deitada em uma cama de hospital do outro lado da cidade, esperando por uma cirurgia cardíaca que custava US$ 75.000. O seguro cobriu parte disso, não quase o suficiente. Harrington's costumava ser o local principal nesta parte da cidade. Um lugar onde executivos de cinema e agentes de talentos vinham para fechar negócios sobre ribeye seco, envelhecido e vinhos caros. O restaurante tinha história, estando aqui por mais de 40 anos, mas ultimamente algo tinha mudado. Os assentos da cabine de veludo estavam descascando. Os corrimãos de latão tinham perdido seu brilho. E o espírito do lugar parecia estar desaparecendo. Helena, mesa 7 precisa de um refil. Pare de sonhar acordada ou eu vou descontar suas gorjetas novamente. A voz ralou contra seus ouvidos como lixa. Derek Simmons. Ele tinha lá assumido o Harrington's 8 meses atrás, depois que a empresa de gestão anterior vendeu sua participação para algum investidor anônimo. Ninguém sabia quem realmente possuía o lugar agora. Tudo o que eles sabiam era que Derek tratava a equipe como se eles fossem descartáveis e os clientes como inconvenientes. Estou nisso, Derek, Elina disse, mantendo sua voz nivelada. Ela não podia se dar ao luxo de perder este trabalho. Não agora. Não com a cirurgia de Lily agendada para o próximo mês e ninguém mais para ajudar a pagar as contas. Ela pegou a jarra de água e forçou um sorriso em seu rosto enquanto ela se movia pela sala de jantar. Estava quase vazio esta noite. A chuva tinha mantido as pessoas em casa. Um casal de turistas sentou perto da janela discutindo sobre um mapa. Um frequentador chamado Sr. Henderson estava cuidando de seu whisky usual no bar. Era o tipo de noite lenta que fazia os minutos parecerem horas. Então a pesada porta de carvalho rangeu aberta. Uma rajada de vento soprou, carregando o cheiro de asfalto molhado e fumaça de escapamento. O homem que entrou parecia ter passado por uma guerra com o tempo. Ele era alto, mas ele curvou seus ombros como se esperando um golpe. Ele usava uma jaqueta pesada de lona que estava desfiada nos punhos e escurecida com água. Suas calças jeans estavam lama, salpicadas, e suas botas deixaram impressões molhadas no chão polido. Uma touca escura foi puxada abaixo sobre sua testa e uma barba grossa, despenteada, obscureceu a maior parte de seu rosto. Havia algo sobre ele que sugeria que ele tinha acabado de vir de algum lugar exigente, algum lugar que não se importava com aparências. Talvez um longo dia de trabalho físico
ou horas passadas ao ar livre em condições que não deixavam espaço para a vaidade. Ele ficou no tapete de boas-vindas, gotejando, olhando ao redor do restaurante com olhos que eram surpreendentemente afiados. Um marrom profundo penetrante que parecia absorver tudo de uma vez. Alina pausou perto da estação de serviço. Ela viu o jeito que a anfitriã, uma garota universitária chamada Megan, recuou ligeiramente atrás de seu pódio. Megan olhou para o escritório dos fundos, claramente orando para que Derek não saísse. Mas Derek tinha um sexto sentido para qualquer um que ele pudesse desprezar. Ele emergiu do corredor da cozinha e avistou o homem imediatamente, seu rosto torcido com desprezo. Ele marchou em direção à entrada, seus sapatos polidos clicando agressivamente no chão de madeira. Ei, você! Derek não se preocupou com uma saudação. Ele se plantou na frente do estranho, bloqueando seu caminho. Nós não somos um abrigo, amigo. A missão é cerca de 6 quarteirões a leste. Vire-se. O homem não estremeceu. Ele apenas olhou para Derek, sua expressão ilegível sob a barba e as sombras. Eu não estou procurando por um abrigo, o homem disse. Sua voz era baixa e rouca, mas medida. Calmo, estou procurando por uma refeição. Isto é um restaurante, não é? Derek cruzou seus braços. Isto é um estabelecimento de alta gastronomia. Nós temos padrões. Nós temos um código de vestimenta. O homem olhou para suas botas enlameadas, então de volta para Derek. Ele parecia quase divertido. Eu tenho dinheiro, moeda americana. Último que eu verifiquei, o código de vestimenta se aplica ao serviço, não ao dinheiro pagando por ele. O restaurante ficou em silêncio. Sr. Henderson colocou seu uísque e virou para assistir. Os turistas pararam sua discussão. Todo mundo estava olhando agora. O rosto de Derek ficou com uma tonalidade manchada de vermelho. Olha, amigo, eu não quero problema. Eu só quero que você saia antes que você espante meus clientes pagantes. Eu sou um cliente pagante, o homem disse simplesmente. Sem esperar por permissão, ele contornou Derek e entrou na sala de jantar. Ele se moveu com propósito, não como um homem vagando, mas como um homem que sabia exatamente para onde estava indo. Ele seguiu em direção a uma pequena cabine perto dos fundos, perto das portas da cozinha. Não era o melhor assento na casa. Era o tipo de mesa que você dava para pessoas que você queria esquecer. Ele sentou-se, a lona molhada de sua jaqueta esmagando contra o assento de couro, e pegou o menu. Derek parecia pronto para explodir. Ele girou e seus olhos pousaram em Helena. Helena, venha aqui agora. Helena apressou-se. Sim, Derek. Derek agarrou seu braço e a puxou para mais perto, abaixando sua voz para um sibilo vicioso. Vá dizer a ele que estamos fechados. Diga a ele que a cozinha está fechada. Eu não me importo com o que você diz. Apenas tire-o do meu restaurante. Alina olhou para o homem na cabine. Ele estava olhando pela janela para a chuva, tremendo ligeiramente. Ele parecia exausto. Ele não parecia perigoso. Ele parecia humano. Derek, ela disse cuidadosamente. Por lei, nós não podemos recusar serviço apenas por causa de como alguém parece. Se ele tem dinheiro, eu não me importo com a lei. Derek interrompeu. Ele vai espantar todo mundo. Se você não o tirar daqui, você pode se juntar a ele na rua. Ele se inclinou mais perto e suas próximas palavras cortaram como uma faca. Eu sei sobre sua filha, Helena. Eu sei sobre aquelas contas de hospital. Você precisa deste trabalho, então faça o que eu te digo. Helena sentiu um frio pico de medo. Derek tinha escutado uma ligação que ela fez na sala de descanso semanas atrás. E ele tinha estado usando isso contra ela desde então. Eu vou lidar com isso, ela disse silenciosamente. Ela caminhou até a cabine. De perto, o homem parecia ainda mais desgastado. Olheiras sob seus olhos, mãos ásperas e calosas descansando na mesa. Mas ela notou algo mais também. Sob a manga de sua jaqueta desgastada, ela pegou um vislumbre de um relógio. Era simples, quase vintage olhando, mas era qualidade. O tipo que custava dinheiro de verdade.
Ela também notou seus olhos mais claramente agora. Eles eram gentis, cansados, mas gentis. Eu sinto muito pelo gerente, Alina disse suavemente, colocando um menu na frente dele. Ele está tendo uma noite difícil. O homem olhou para ela e um canto de sua boca se contraiu para cima sob a barba. Ele parece um sujeito charmoso. O homem disse com um humor seco. Eu sou Kenu. O nome puxou algo em sua memória, mas ela empurrou o pensamento de lado. Muitas pessoas eram nomeadas Kunu. Helena, ela respondeu, conseguindo um pequeno sorriso. Posso pegar algo quente para você beber? Café. Café seria maravilhoso. Preto, por favor. Ele abriu o menu e escaneou as páginas. Helena observou nervosamente, olhando para Derek, que estava observando do bar como um falcão. Quando ela se virou, o dedo de Kinu estava no item superior da página direita. O lado caro. Eu vou ter o ribeye, ele disse calmamente. O ribeye é de 20 onças, seco envelhecido mal passado, com o purê de batatas trufado e o aspargo grelhado. Helena congelou. Isso era 120 berços para o bife sozinho. Senhor, ela sussurrou, inclinando-se. Eu tenho que perguntar. Você tem os meios para pagar por isso? Se você pedir e não puder pagar, meu gerente vai chamar a polícia. Ele está procurando por qualquer desculpa. Ela hesitou, então adicionou. Eu posso te dar um hambúrguer na minha conta. Não é problema. Kenu olhou para ela por um longo momento. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou gratidão. Eu aprecio sua preocupação, Helena, ele disse silenciosamente. Verdadeiramente, isso é muito gentil da sua parte. Ele alcançou o bolso interno de sua jaqueta e puxou um pequeno prendedor de dinheiro. Ele tirou 2 notas, 100 e uma de 50, e as colocou na mesa. Isso vai cobrir? Helena olhou fixamente para o dinheiro. Era real, nítido e seco, protegido da chuva por seu bolso interno. Sim, ela disse, isso vai cobrir. Ela pegou as notas. Eu vou colocar isso no caixa agora para que não haja problema. Obrigado, Kenu disse. E Helena, obrigado por oferecer o hambúrguer. Isso significou mais do que você sabe. Helena assentiu e virou-se. Derek a interceptou antes que ela pudesse alcançar o caixa. Bem, ele está saindo? Ele pediu o rabino. Helena disse, segurando o dinheiro, e ele pagou adiantado. 150. Derek olhou fixamente para o dinheiro. Sua mandíbula apertou. Ele não podia expulsar um cliente pagante que já tinha colocado dinheiro. Ele arrancou as notas de sua mão e as enfiou em seu bolso. Certo, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Registe, mas diga à cozinha para levar seu tempo. Vamos ver quanto tempo o nosso convidado gosta de esperar. Ele virou e marchou em direção à cozinha, tirando seu telefone. Alina viu seu rosto apertar com ansiedade enquanto ele olhava para a tela. Então ele entrou no corredor para atender onde ninguém podia ouvir. Ela ficou lá observando-o ir. Algo estava errado com Derek, além de sua crueldade usual. Ele estava com medo de algo ou alguém. Mas essa não era a preocupação dela agora. A preocupação dela era o homem na cabine 6 confiando neles para trazer a ele uma refeição. Ele tinha pago bom dinheiro por um homem que tinha mostrado a ela gentileza quando ele não tinha razão para isso. Helena respirou fundo e caminhou até o caixa. Ela não tinha ideia de que o homem esperando pacientemente naquela cabine poderia comprar este restaurante inteiro e o quarteirão todo ao redor. Ela não tinha ideia de que sua mãe tinha uma vez estado exatamente onde Alina estava de pé agora, usando o mesmo avental há mais de 35 anos. E ela não tinha ideia de que seu simples ato de gentileza estava prestes a mudar ambas as vidas deles para sempre. A cozinha no Harringtons era um corredor de aço inoxidável e vapor, cheirando a alho, gordura selada, e o fraco tom subjacente de água de louça velha. As paredes eram revestidas com prateleiras de metal arranhadas. O chão estava perpetuamente escorregadio com graxa, e o sistema de ventilação gemia como se estivesse em suas últimas pernas. Mas era onde a magia acontecia. Ou pelo menos era onde a magia costumava acontecer.
Tony Russo ficou na estação principal raspando a grelha com uma escova de arame. Ele era um homem atarracado em seus 40 e tantos anos, com um bigode grosso e 4 braços que contavam a história de 30 anos em cozinhas profissionais. Ele tinha 2 filhos em casa, uma hipoteca que nunca parecia encolher, e uma esposa que trabalhava em turnos duplos em um lar de idosos do outro lado da cidade. Tony era um bom homem. Ele tinha orgulho em seu trabalho. Ele acreditava que a comida era sagrada, que cada prato que saía de sua cozinha era uma promessa para a pessoa que o comeria. Esta noite, essa crença estava prestes a ser testada. As portas vai-vém se abriram e Derek Simmons entrou como se ele fosse o dono do lugar. Ele estava segurando o bilhete que Helena tinha acabado de imprimir e seu rosto estava torcido com raiva mal contida. Tony olhou para cima da grelha. "O que você precisa, chefe?" Derek bateu o bilhete na bancada de aço inoxidável. O rabino vinte o mal passado para o cara sem teto lá fora. Tony franziu a testa. Ele tinha ouvido a comoção na sala de jantar. A palavra viajou rápido em um restaurante. E a esta altura, todo cozinheiro de linha e lavador de pratos sabia que algum pobre coitado que parecia ter estado dormindo debaixo de uma ponte tinha entrado e pedido o item mais caro no menu. "Ele pagou?" Tony perguntou. O olho de Derek estremeceu. "Esse não é o ponto. Se ele pagou, eu vou cozinhar." Tony disse simplesmente. Ele se virou para a grelha, alcançando suas pinças. "Dinheiro é dinheiro. Segure." A voz de Derek rachou como um chicote. Tony congelou. Ele tinha ouvido aquele tom antes. Nunca significou nada de bom. Derek caminhou lentamente ao redor da estação de preparo, seus olhos escaneando a cozinha. Seu olhar pousou na área de lixo perto da estação de lava-louças. Lá, sentado em uma bandeja ao lado da lixeira, estava um bife de ribeye que tinha sido devolvido mais cedo naquela noite. Um cliente tinha reclamado que estava cozido demais e Tony tinha colocado de lado para ser jogado fora. Isso foi há mais de 3 horas. A carne tinha estado sentada em temperatura ambiente desde então. Estava começando a ficar cinza nas bordas. E se você chegasse perto o suficiente, você poderia detectar um leve cheiro azedo começando a se desenvolver. Derek apontou para o bife rejeitado. "Use aquele." Tony olhou fixamente para ele. "Com licença, você me ouviu?" Derek disse, um sorriso fino se espalhando por seu rosto. "Use o bife devolvido." "Chefe, isso é lixo." A voz de Tony estava tensa com descrença. "Tem estado sentado em temperatura ambiente por mais de 3 horas. Eu não posso servir isso. É uma violação do Código de Saúde. As bactérias sozinhas poderiam deixar alguém seriamente doente. Estamos falando de intoxicação alimentar. Estamos falando de potencial hospitalização." Derek riu. Não era um som agradável. "Olhe para ele," Derek disse, empurrando seu polegar em direção à sala de jantar. "Ele é um rato de rua. Seu estômago está provavelmente revestido com aço de comer de lixeiras. Isto é jantar 5 estrelas comparado ao que ele está acostumado. Eu não estou desperdiçando 120 milhares de corte de carne bovina nobre em algum vagabundo que provavelmente roubou aquele dinheiro." Tony sacudiu a cabeça. "Não, eu não estou fazendo isso. Isso está errado." Derek se aproximou. Seu sorriso desapareceu, substituído por algo frio. "Você tem 2 filhos, certo, Tony?" A voz de Derek caiu para um quase sussurro. "Pequenos, 8 e 10. E sua esposa trabalha naquele lar de idosos em cadeira de rodas. Bons empregos são difíceis de encontrar nesta economia, especialmente para pessoas da sua idade." Tony sentiu seu sangue gelar. "Você está me ameaçando?" "Estou te dando um choque de realidade," Derek disse. "Você faz o que eu te digo, ou você está na rua pela manhã, e eu vou me certificar de que você nunca mais trabalhe em outra cozinha em Los Angeles. Uma ligação minha e sua carreira está acabada. Sua hipoteca fica sem pagar. Seus filhos não comem. É isso que você quer?"
As mãos de Tony estavam tremendo. Ele olhou para o bife estragado, então de volta para Derek. Sua mente estava correndo. Ele pensou sobre seus filhos. Ele pensou sobre as contas empilhadas em sua mesa de cozinha. Ele pensou sobre quanto tempo tinha levado para ele encontrar este trabalho. Ele era um bom homem, mas ele era também um homem desesperado. Chefe, por favor, Tony disse, sua voz mal acima de um sussurro. Isso poderia matar alguém. Então cozinhe bem passado, Derek estalou. Queime o suficiente para esconder a cor. Afogue em manteiga de alho e chimichurri. O cheiro vai cobrir tudo. Ele nunca vai saber a diferença. Derek virou para sair, então pausou nas portas da cozinha. Se este bife não estiver em um prato em 15 minutos, você está demitido. E eu vou pessoalmente garantir que sua família sinta cada consequência. Ele empurrou através das portas e se foi. Tony ficou sozinho na cozinha, olhando para o pedaço de carne cinzento, ligeiramente rançoso. Suas mãos não paravam de tremer. Ele tinha estado nesta indústria por 3 décadas. Ele nunca tinha sido pedido para fazer algo assim. Mas as ameaças de Derek ecoavam em sua mente. Seus filhos, sua esposa, sua hipoteca, tudo o que ele tinha trabalhado por. Deus me perdoe, Tony sussurrou. Ele alcançou o bife estragado. A Lena tinha acabado de reabastecer o uísque do Sr. Henderson quando ela notou Derek emergir da cozinha. Ele estava alisando sua gravata e havia um sorriso satisfeito em seu rosto que fez seu estômago revirar. Ela olhou em direção à cabine 6. Kenu ainda estava sentado lá, olhando pela janela para a chuva. Ele tinha tirado sua touca, revelando uma cabeça de cabelo grosso, escuro, salpicado com grisalho. Mesmo do outro lado da sala, ela podia ver que ele estava tremendo ligeiramente. O homem estava claramente exausto, com fome. Ele estava confiando neles para cuidar dele. Algo parecia errado. Helena colocou a garrafa de uísque e caminhou em direção à cozinha. Ela não tinha uma razão para voltar lá. Suas mesas estavam cobertas, mas algo estava puxando-a. Algum instinto que ela não conseguia nomear. Ela empurrou através das portas vai e vem apenas o suficiente para espiar para dentro. O que ela viu fez seu coração parar. Tony estava de pé na grelha, de costas para ela. Em sua mão estava um pedaço de carne que parecia cinzento e descolorido. Ele estava olhando fixamente para ele como se fosse uma arma carregada. E então ela ouviu sua voz mal audível sobre o zumbido do sistema de ventilação. Eu sinto muito mesmo. Ele colocou o bife na grelha. O chiado que se seguiu foi agudo e imediato, mas havia algo mais por baixo, uma leve acidez no ar que não pertencia. Helena conhecia aquele cheiro. Todo servidor que tinha trabalhado em restaurantes tempo suficiente conhecia aquele cheiro. Era o cheiro de carne que tinha lhe estragado. Sua mão voou para sua boca. Ela tropeçou para trás e seu cotovelo pegou na borda de uma prateleira de metal. Uma tampa de panela caiu no chão com um estrondo ensurdecedor. Tony girou, seus olhos arregalados com pânico. Quando ele viu Helena de pé na porta, seu rosto se amassou. Helena, eu posso explicar. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, as portas se abriram atrás dela. Derek, ele deve ter ouvido o barulho do corredor. Ele olhou para Helena, então para Tony, então de volta para Helena. Seus olhos se estreitaram. O que você está fazendo aqui atrás? A mente de Helena estava correndo. Ela podia sentir seu coração batendo contra suas costelas. Eu estava apenas verificando o pedido, ela disse, lutando para manter sua voz firme. O cliente estava perguntando quanto tempo mais. Derek estudou seu rosto. Ele estava procurando por algo, uma denúncia, um sinal de que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. E o que você ouviu? Nada, Helena disse. Sua voz saiu muito rapidamente. Eu não ouvi nada. Eu apenas derrubei a tampa da panela. Derek deu um passo em direção a ela. Ele estava perto agora, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu colônia misturado com suor. Seus olhos perfuraram os dela.
Você sabe, Helena, Derek disse suavemente. Há coisas que acontecem em cozinhas que servidores não precisam saber sobre. Coisas que, se faladas, poderiam ter consequências muito sérias. Ele olhou para Tony, que estava parado congelado na grelha, o bife estragado chiando atrás dele. Sua filha, Derek continuou, sua voz caindo ainda mais. Lily, certo? Ela está no Hospital Geral do Condado esperando por aquela cirurgia cardíaca. 75 mil dólares. Isso é muito dinheiro para uma mãe solteira trabalhando por gorjetas. Helena sentiu lágrimas picar nos cantos de seus olhos, mas ela recusou deixá-las cair. Eu não ouvi nada, ela repetiu. Bom, Derek disse. Ele sorriu sem calor. Então nós nos entendemos. Você vai tirar aquele prato quando estiver pronto, e você vai sorrir, e você vai dar ao nosso convidado a experiência completa do Harringtons. E então você vai esquecer que esta conversa sequer aconteceu. A Lena não conseguia falar. Ela só podia era sentir. Excelente, Derek disse. Ele deu um tapinha em seu ombro, um gesto que parecia mais uma ameaça do que conforto. Agora volte para o chão. Ele virou e saiu da cozinha, deixando a Lina sozinha com Tony. Por um longo momento, nenhum deles falou. O único som era o chiado do bife na grelha e o zumbido dos refrigeradores. Tony, a Lena finalmente disse, sua voz quebrando. Você não pode fazer isso. Tony não olhou para ela. Ele estava olhando para a grelha, observando a carne cozinhar, observando a cor cinza lentamente desaparecer sob uma camada de crosta e manteiga. Eu tenho 2 filhos, Helena, ele disse silenciosamente. Eu tenho uma hipoteca. Se eu perder este trabalho, ele não conseguiu terminar a frase. Helena olhou para o estado. Ela olhou para as mãos trêmulas de Tony. Ela pensou sobre o homem sentado na cabine 6, confiando neles para trazer a ele uma refeição. Ela pensou sobre sua filha deitada em uma cama de hospital, esperando por uma cirurgia que talvez nunca acontecesse se a Lina perdesse seu trabalho. Ela pensou sobre o que Derek tinha dito sobre consequências sobre esquecer. Mas ela também pensou sobre algo que sua mãe uma vez disse a ela sobre como a verdadeira medida de uma pessoa é o que elas fazem quando ninguém está olhando. Helena limpou seus olhos. Ela respirou fundo. Tony, ela disse silenciosamente, apenas termine de cozinhar. Eu vou cuidar do resto. Tony olhou para ela, confusão e alívio e culpa todos trabalhando em seu rosto. Ele não entendeu o que ela quis dizer. Ele não precisava. Helena virou e saiu da cozinha. Seu coração estava batendo forte. Suas mãos estavam tremendo. Ela não tinha ideia do que ela ia fazer. Mas ela sabia uma coisa com certeza. Ela não ia deixar aquele homem comer veneno. Elina ficou na estação de serviço, suas mãos apertando a borda do balcão tão forte que seus nós dos dedos tinham ficado brancos. Através da janela da cozinha, ela podia ver Tony empratando o bife. Ele se moveu mecanicamente como um homem em transe. A carne estava selada escura, quase carbonizada, afogada em manteiga de alho e molho chimichurri. Parecia bonito. Parecia algo que você veria em uma revista de culinária. Mas Helena sabia o que estava debaixo daquela crosta dourada. Ela sabia o que estava escondido sob as ervas e a manteiga. Veneno. Aquele prato era veneno. Ela olhou através da sala de jantar para a cabine 6. Kenu ainda estava sentado lá, paciente como um santo, lendo um jornal velho que alguém tinha deixado para trás. Ele não tinha ideia do que estava vindo. Ele não tinha ideia de que as pessoas em quem ele tinha confiado com seu dinheiro e sua refeição estavam prestes a traí-lo da pior maneira possível. A mente de Helena estava girando. Ela tinha que avisá-lo. Mas como? Derek tinha câmeras em todos os lugares. Ele as tinha instalado 6 meses atrás, alegando que era para segurança. Mas todo mundo sabia a verdadeira razão. Ele queria observar a equipe. Ele queria pegá-los roubando gorjetas ou fazendo pausas que duravam muito tempo. As câmeras gravavam tudo, vídeo e áudio. Se ela caminhasse até aquela mesa e dissesse a Kenu para não comer o bife, Derek veria. Derek ouviria e então ela seria demitida, colocada na lista negra,
e a cirurgia de sua filha se tornaria nada mais do que um sonho que escapou. Mas se ela não fizesse nada, aquele homem comeria aquela carne. Ele ficaria doente, ele poderia acabar no hospital, ele poderia morrer. Helena fechou seus olhos. Ela pensou sobre Lily, deitada naquela cama de hospital com tubos em seus braços, esperando por uma cirurgia que custava mais dinheiro do que a Helena tinha jamais visto em sua vida. Ela pensou sobre a pilha de contas em seu balcão de cozinha. E então ela pensou sobre o homem na cabine 6, um estranho, alguém que ela nunca tinha conhecido antes desta noite. Alguém que tinha sido gentil com ela quando ele tinha todas as razões para ser suspeito. Alguém que tinha oferecido a ela um sorriso educado e agradecido por ela ter se oferecido para comprar a ele um hambúrguer com seu próprio dinheiro. Ele lhe era um ser humano. Ele merecia melhor do que isso. Helena abriu seus olhos. Seu coração estava batendo tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Mas suas mãos tinham parado de tremer. Ela sabia o que tinha que fazer. Ela pegou um guardanapo branco limpo da pilha ao lado dos copos de água. Ela puxou uma caneta esferográfica azul do bolso de seu avental. A mesma caneta que ela usava para anotar pedidos. A mesma caneta que ela tinha usado 1000 vezes sem pensar. Desta vez, ela pensou muito cuidadosamente sobre cada palavra. Ela pressionou a caneta no papel macio. A tinta sangrou ligeiramente, mas as palavras eram claras. Não coma o bife. Ela pausou. Isso não era suficiente. Ele poderia pensar que ela estava sendo rude. Ele poderia pensar que a comida era apenas ruim, não perigosa. Ele precisava entender por quê. O gerente fez o chefe usar carne estragada por causa de como você parece. Isso vai te deixar muito doente. Por favor, confie em mim. Ela hesitou novamente. O que ele deveria fazer? Se ele confrontasse Derek, se ele fizesse uma cena, Derek saberia que ela o tinha avisado. Ela precisava dar a ele uma saída. Uma saída que os protegeria ambos. Finja comer. Corte a carne, mas não a coloque em sua boca. Eu sinto muito mesmo. Helena dobrou o guardanapo em um quadrado apertado e o deslizou em sua palma, escondendo-o sob seus dedos. Seu coração estava batendo tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Pedido pronto. A voz de Tony veio através da janela da cozinha. Era plana, morta. Ele não olhou para ela enquanto ele deslizava o prato para a passagem. O bife estava lá brilhando sob as lâmpadas de calor, parecendo a melhor refeição em Los Angeles. Helena caminhou até a janela. Ela podia sentir os olhos de Derek nela do outro lado da sala. Ele estava de pé perto do bar, braços cruzados, observando tudo. Ela pegou o prato. O calor irradiava através da cerâmica, aquecendo suas mãos. Ela virou e caminhou pela sala de jantar. Cada passo parecia andar através de areia movediça. A distância entre a cozinha e a cabine 6 nunca tinha parecido tão longa. Ela alcançou a mesa. Kunu colocou seu jornal e olhou para o bife. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e por um momento, Helena viu uma apreciação genuína em seu rosto. Isso parece incrível, ele disse. Meus cumprimentos ao chefe. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Ela se forçou a sorrir. Ela colocou o prato na frente dele. Enquanto ela ajustava os talheres, ela se inclinou ligeiramente usando seu corpo para bloquear a linha de visão de Derek do bar. Posso pegar mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, sua voz alta o suficiente para Derek ouvir. Algum molho? Guardanapos extras? Enquanto ela falava, sua mão se moveu sob a mesa. Com um golpe de mão que ela tinha aprendido de anos de esconder gorjetas de supervisores de turno gananciosos. Ela pressionou o guardanapo dobrado na palma áspera de Kunu. Ela apertou a mão dele uma vez com força. Um sinal. Kenu congelou. Ele olhou para ela assustado. Helena segurou seu olhar por apenas um momento. Ela não falou. Ela não podia falar, mas seus olhos disseram tudo. Leia. Por favor, confie em mim. Ela puxou sua mão de volta e se endireitou. Aproveite sua refeição, senhor. Ela disse, sua voz firme.
Apesar do terror correndo por suas veias, ela virou e se afastou sem olhar para trás. Ela podia sentir Derek observando-a. Ela se forçou a se mover normalmente, a respirar normalmente, a agir como se nada tivesse acontecido. Ela alcançou a estação de serviço e pegou um copo limpo, fingindo polir. Suas mãos estavam tremendo novamente. Ela se angulou para que pudesse ver a cabine 6 no espelho atrás do bar. Kenu estava sentado muito imóvel. O vapor estava subindo do bife envenenado na frente dele. Ele olhou para o prato, então para sua mão debaixo da mesa. Lentamente, cuidadosamente, ele desdobrou o guardanapo. Helena observou no reflexo enquanto seus olhos se moviam pelas palavras que ela tinha escrito. Ela viu o momento em que ele entendeu. Era como assistir a uma transformação. O homem cansado, desleixado, de ombros caídos que tinha entrado da chuva, desapareceu. Sua coluna se endireitou. Sua mandíbula apertou. Seus olhos, aqueles gentis olhos castanhos que tinham parecido tão cansados há apenas momentos, ficaram frios e afiados como aço. Ele olhou para o bife. Ele olhou em direção à cozinha. E então ele olhou diretamente para o reflexo de Helena no espelho. Seus olhos se encontraram. Ele deu a ela um único, quase imperceptível aceno. Alina soltou um fôlego que ela não percebeu que tinha estado segurando. Kenu pegou sua faca e garfo. O coração de Helena parou. O que ele estava fazendo? Ele não tinha acreditado nela. Ele cortou na carne. A faca cortou facilmente, revelando o interior acinzentado que a crosta tinha escondido. Ele espetou um pedaço em seu garfo. Ele levantou para sua boca. Alina queria gritar. Ela queria correr pela sala e derrubar o garfo da mão dele, mas Kunu parou. O garfo pairou polegadas de seus lábios. Ele o segurou lá por um longo momento, como se considerando. Então, lentamente, deliberadamente, ele abaixou o garfo e o apoiou na borda do prato. Ele pegou sua xícara de café em vez disso e tomou um longo gole. Então ele alcançou o bolso interno de sua jaqueta de lona desgastada e puxou algo que fez o fôlego de Helena prender em sua garganta. Um telefone, mas não qualquer telefone. Era um smartphone novinho em folha, elegante e caro, do tipo que custava mais do que Helena ganhava em um mês. Parecia completamente fora do lugar nas mãos de um homem que parecia ser sem teto. Derek notou isso também. Do outro lado da sala, Helena viu a expressão de Derek mudar. Confusão, suspeita. Ele descruzou seus braços e começou a caminhar em direção à cabine 6. Kunu já estava discando. Ele colocou o telefone em seu ouvido, seus olhos fixos em Derek enquanto o gerente se aproximava. Ei! Derek latiu, chegando à mesa. Sem telefones no Viva Voz. Este é um estabelecimento elegante. E onde você conseguiu isso? Kenu o ignorou completamente. Ele falou no telefone, sua voz baixa, mas clara. Marcos, eu estou no Harringtons, o da Vine Street. Eu sei que você está no hotel próximo. Chegue aqui agora. Traga o advogado e ligue para o departamento de saúde. Ele desligou e colocou o telefone na mesa ao lado do bife intocado. Derek olhou fixamente para o telefone, então para Kenu. Seu rosto estava passando por emoções, confusão, raiva, os primeiros lampejos de medo. Quem diabos é você? Derek exigiu. Com quem você está falando? Kunu não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele estendeu a mão e tirou a touca escura que estava cobrindo sua cabeça. Ele passou uma mão por seu cabelo grosso e escuro, empurrando-o para trás de seu rosto. Então ele usou um guardanapo para limpar um pouco da sujeira de suas bochechas. A sujeira saiu. Era sujeira real, do tipo que se acumula depois de um longo dia de filmar cenas de ação ao ar livre em um set de filmagem. Mas por baixo, seu rosto era inconfundível. O rosto de Derek ficou pálido. A barba era real, bem cuidada sob a sujeira. A exaustão em seus olhos era real também, mas era a exaustão de um longo dia de trabalho, não a exaustão de viver nas ruas. E enquanto o último da sujeira se afastava,
Enquanto o rosto do homem se tornava totalmente visível na luz quente do restaurante a Lenena sentiu o chão inclinar sob seus pés. Ela conhecia daquele rosto. Todo mundo na América conhecia aquele rosto. Ele tinha estado em pôsteres de filmes e capas de revistas por décadas. Ele pertencia a um dos atores mais famosos de Hollywood. Um homem conhecido não apenas por seus filmes, mas por sua gentileza, sua humildade, sua generosidade. Derek o reconheceu também. A cor drenou de seu rosto completamente. Sua boca abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Você é. Ken Reeves levantou-se da cabine. Ele se ergueu em sua altura total. Não mais curvando, não mais fingindo. Ele olhou para Derek com uma expressão que era calma, mas fria. Sim, Ken o disse silenciosamente. Eu sou. E eu sou também a pessoa que comprou este restaurante 18 meses atrás. O investidor anônimo a quem sua empresa se reporta. Esse sou eu. As palavras caíram como uma bomba no meio da sala de jantar. Os turistas pararam de falar. Sr. Henderson quase derrubou seu uísque. Megan, a anfitriã, cobriu sua boca com ambas as mãos. Derek tropeçou para trás, esbarrando em uma cadeira vazia. Isso é impossível, ele gaguejou. O dono é alguma corporação. Ninguém sabe quem. Sua voz sumiu enquanto a verdade se estabelecia sobre ele. Minha mãe trabalhou aqui, Kunu disse, sua voz firme. 35 anos atrás, quando eu era apenas uma criança e nós não tínhamos nada. Ela era uma garçonete assim como Helena. Ela ficou onde a Lina está de pé agora. Este lugar significa algo para mim. Então eu o comprei para preservá-lo, para protegê-lo. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. E esta noite eu vim para ver como o meu investimento estava sendo gerenciado. Eu queria ver como a equipe trata as pessoas quando eles pensam que ninguém importante está assistindo. Derek estava tremendo agora. Suor estava batendo em sua testa. Sr. Reeves, ele disse, sua voz rachando. Senhor, por favor, isso é tudo um mal-entendido. Eu posso explicar tudo. Eu salvo isso, Kenu disse cortando-o. Nós vamos conversar quando o meu advogado chegar aqui. Como se em que, a porta da frente do restaurante abriu. 2 homens internos caros entraram, seus rostos sombrios e profissionais. Atrás deles veio um terceiro homem carregando uma maleta prateada. O primeiro homem, alto com cabelo grisalho, caminhou diretamente para Ku. Nós viemos o mais rápido que pudemos, o homem disse. Nós estávamos apenas terminando o jantar no hotel rua abaixo. Obrigado, Marcos, Keno disse. Ele gesticulou em direção ao prato de bife intocado. Eu preciso que isso seja testado, e eu preciso de declarações de todos que trabalham aqui esta noite. Marcos assentiu e sinalizou para o homem com a maleta prateada. Derek olhou para os homens de terno. Ele olhou para Cale. Ele olhou para o prato de bife envenenado sentado na mesa. E pela primeira vez durante toda a noite, o valentão que tinha aterrorizado todos neste restaurante percebeu que as mesas tinham completamente virado. O silêncio na churrascaria Harringtons era mais pesado que a tempestade que tinha estado furiosa lá fora a noite toda. A chuva tinha finalmente parado. Mas dentro do restaurante, um tipo diferente de tempestade estava se formando. Marcos, o homem alto com cabelo grisalho, tinha assumido o comando imediatamente na chegada. Ele direcionou o terceiro homem, um especialista em uma camisa branca impecável, em direção à mesa onde o bife intocado estava esfriando em seu prato. O especialista abriu sua maleta prateada, revelando uma série de equipamentos de teste, cotonetes, frascos e dispositivos eletrônicos que pareciam pertencer a um laboratório hospitalar. Todos assistiram em silêncio tenso enquanto o especialista cortava uma pequena amostra do centro da carne. Mesmo a vários pés de distância, Helena podia ver o que a crosta e a manteiga tinham estado escondendo. O interior do bife era cinza, quase esverdeado em alguns lugares. Não parecia comida.
Parecia algo que deveria ter sido jogado fora horas atrás, o que claro que deveria ter sido. O especialista realizou vários testes. Ele esfregou a carne. Ele verificou temperaturas. Ele examinou a amostra sob um pequeno microscópio portátil. Todo o processo levou menos de 10 minutos, mas pareceu horas. Finalmente ele olhou para Kenu. Contaminação bacteriana significativa, o especialista relatou, sua voz clínica e precisa. A carne tem estado em temperatura ambiente por pelo menos 3 horas, possivelmente mais tempo. Staphylococcus aureus está presente em níveis perigosos. Se consumido, isso teria causado grave intoxicação alimentar no mínimo. Hospitalização teria sido provável em alguém com um sistema imunológico comprometido. Poderia ter sido fatal. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Kenu assentiu lentamente. Ele virou para olhar para Derek, que estava de pé perto do bar, flanqueado pelo segundo homem de terno que tinha se posicionado para prevenir qualquer tentativa de fuga. O rosto de Derek tinha ido de pálido a cinzento. Suor estava escorrendo por suas têmporas. Sua gravata cara estava torta e suas mãos estavam tremendo em seus lados. Senhor Reeves, Derek disse, sua voz rachando. Senhor, por favor, você tem que entender. Esta não foi minha ideia. Foi o chefe, Tony. Ele é quem cozinhou. Ele é quem colocou aquela carne na grelha. Eu não tive nada a ver com isso. Kenu não disse nada. Ele simplesmente olhou para Derek com aqueles olhos calmos, frios. E a garçonete, Derek continuou, desespero se infiltrando em sua voz. A Lena, ela é quem serviu. Ela trouxe aquele prato para sua mesa. Ela sabia o que estava nele. Eles estão trabalhando juntos. Eles têm estado tentando sabotar este restaurante por meses. Eles estão tentando me incriminar. Helena sentiu seu estômago afundar. Ela abriu sua boca para se defender, mas antes que ela pudesse falar, uma voz veio da porta da cozinha. Isso é uma mentira. Todo mundo virou. Tony Russo estava de pé lá, ainda em seus brancos de chefe, seu rosto pálido, mas determinado. Ele entrou na sala de jantar, suas mãos cerradas em seus lados. Eu cozinhei aquele bife, Tony disse, sua voz tremendo mais clara. Eu fiz isso porque Derek me ordenou. Ele ameaçou meu trabalho. Ele ameaçou minha família. Ele me disse que se eu não usasse aquela carne estragada, ele garantiria que eu nunca mais trabalhasse em outra cozinha. Tony olhou para Helena, então para Kenu. Helena não tinha nada a ver com isso, Tony continuou. Ela tentou me parar. Ela me implorou para não fazer isso. E então ela avisou você. Ela arriscou tudo para avisar você. Se alguém é inocente nesta sala, é ela. O rosto de Derek se contorceu com raiva. Você está mentindo, ele gritou. Vocês estão ambos mentindo. Isto é uma conspiração. Vocês estão todos contra mim. Kunu levantou sua mão e a sala ficou em silêncio. Lentamente, deliberadamente, ele alcançou o bolso de sua jaqueta de lona e puxou um pedaço amassado de papel branco. O guardanapo de Helena. Aquele que ela tinha pressionado em sua mão menos de uma hora atrás. Ele desdobrou-o cuidadosamente, alisando as dobras, e o segurou para que todos pudessem ver a tinta azul. A caligrafia desesperada. Não coma o bife. Kunu leu em voz alta. O gerente fez o chefe usar carne estragada por causa de como você parece. Isso vai te deixar muito doente. Por favor, confie em mim. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. Finja comer. Corte a carne, mas não a coloque em sua boca. Eu sinto muito mesmo. Kenu abaixou o guardanapo e olhou para Derek. Esta mulher, ele disse, gesticulando em direção a Helena, esta garçonete que ganha salário mínimo mais gorjetas, que é uma mãe solteira com uma filha esperando por cirurgia cardíaca, que não pode se dar ao luxo de perder seu emprego por sequer um dia. Ela arriscou tudo para avisar um completo estranho. Ele deu um passo em direção a Derek. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia que eu era dono deste restaurante. Ela não sabia que eu poderia ajudá-la ou machucá-la.
Tudo o que ela sabia era que um homem estava prestes a ser envenenado e ela não podia deixar isso acontecer. Sua voz estava firme, mas havia uma corrente subterrânea de emoção que a tornava ainda mais poderosa. Ela viu um ser humano, não uma pessoa sem teto, não um vagabundo, não alguém descartável. Ela viu um ser humano que merecia ser tratado com dignidade. E ela agiu com base nessa crença mesmo, quando isso poderia ter custado tudo a ela. Kenu virou-se para Derek. E você? O que você viu quando eu passei por aquela porta esta noite? Derek não disse nada. Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Você viu alguém que você podia abusar. Kenu continuou. Alguém que você podia humilhar, alguém que você podia envenenar sem consequências, porque você acreditava que ninguém se importaria. Você olhou para minhas roupas, para minha aparência, e você decidiu que eu era inútil. Você decidiu que minha vida não importava. Ele sacudiu a cabeça lentamente. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre quem você é. Derek de repente caiu de joelhos. O movimento foi tão abrupto que todos na sala pularam. Ele juntou suas mãos na frente dele como um homem orando. Por favor, Derek implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, Sr. Reeves, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu estava desesperado. Eu tenho dívidas, pessoas a quem eu devo dinheiro, pessoas ruins. Eles têm estado me ameaçando por meses. Eu não estava pensando claramente. Eu vou mudar. Eu juro a Deus, eu vou mudar. Apenas me dê outra chance. Kenu olhou para o homem ajoelhado diante dele. Por um longo momento, ele não disse nada. Então ele falou e sua voz era quieta, mas firme. Você sabe o que eu aprendi em minha vida, Derek? Arrependimento que vem apenas quando você é pego não é arrependimento real. É apenas medo de consequências. Mudança real, remorso real que vem de dentro. Vem antes de você ser pego. Vem quando você olha no espelho e não consegue suportar o que você vê. Ele pausou. Você não está arrependido pelo que você fez. Você está arrependido que não funcionou. Os soluços de Derek ficaram mais altos. Por favor, eu estou te implorando. Não chame a polícia. Não arruine minha vida. Kenu ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se virou para Marcos. Não chame a polícia, ele disse. A cabeça de Derek se ergueu, esperança cintilando em seus olhos cheios de lágrimas. Mas Kenu não tinha terminado. Eu não vou chamar a polícia esta noite, Derek. Em vez disso, eu vou te dar uma escolha. O tipo de escolha que você não me deu quando você decidiu envenenar minha comida. Ele se agachou para que ele estivesse no nível dos olhos com o homem ajoelhado. Opção 1. Você se entrega às autoridades amanhã de manhã. Você confessou o que você fez esta noite. Você confessou o dinheiro que você tem estado roubando deste restaurante pelos últimos 8 meses. Sim, eu sei sobre isso também. Meus contadores encontraram as discrepâncias semanas atrás. Essa é parte do porquê eu vim aqui esta noite. O rosto de Derek ficou ainda mais pálido. Se isso fosse possível. Você se abre sobre tudo, Keanu continuou. Você aceita as consequências. Você enfrenta o sistema legal como um homem. E talvez você saia do outro lado como uma pessoa melhor. Ele se levantou. Opção 2. Você sai por aquela porta agora. Você desaparece. Mas saiba isto. Até amanhã de manhã, todos na indústria de restaurantes em Los Angeles saberão o que você fez aqui esta noite. Todo chefe, todo gerente, todo dono, você nunca mais vai trabalhar em hospitalidade. Não nessa cidade, não em qualquer lugar. Derek olhou para ele tremendo. E aquelas pessoas a quem você deve dinheiro, Kenu adicionou. As pessoas ruins que você mencionou, quando eles descobrirem que você perdeu seu emprego, que você não tem renda, que você não tem como pagá-los de volta, eles virão procurando por você, e eu não estarei lá para proteger você. Ele deu um passo para trás. A escolha é sua, Derek.
Você tem até amanhã de manhã para decidir. Derek permaneceu de joelhos por um longo momento. O restaurante estava completamente silencioso. Todo mundo estava observando, esperando. Então, lentamente, Derek se levantou. Ele olhou para Canu. Ele olhou para Helena. Ele olhou para Tony. Seu rosto passou por uma dúzia de emoções. Vergonha, raiva, desespero. Sem uma palavra, ele virou e caminhou em direção à porta da frente. O associado de Marcos se afastou para deixá-lo passar. Derek empurrou através da porta e desapareceu na noite. Ninguém se moveu. Keanu observou a porta por um momento, então se virou para Marcos. Peça para alguém segui-lo, ele disse silenciosamente. Certifique-se de que ele não faça nada estúpido e comece a preparar a papelada para a polícia. Eu tenho um sentimento que ele não vai escolher a opção 1. Marcos assentiu e se afastou para fazer uma ligação. Keanu virou-se para a equipe restante. Tony ainda estava de pé perto da porta da cozinha. Megan, a anfitriã, estava agarrando o pódio como se fosse a única coisa a mantê-la em pé. Sr. Henderson tinha finalmente colocado seu uísque e estava observando com a expressão de um homem que tinha acabado de testemunhar algo que ele nunca esqueceria. E Helena. A Lina estava de pé na estação de serviço, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Keanu caminhou até ela. Helena, ele disse gentilmente, você está bem? Ela tentou falar, mas nenhuma palavra viria. Ela apenas sacudiu a cabeça sobrecarregada. Keanu estendeu a mão e colocou uma mão em seu ombro. Foi um gesto simples, mas carregava o peso de tudo o que tinha acontecido. Você fez algo extraordinário esta noite. Ele disse que você me mostrou que a gentileza ainda existe neste mundo, que a integridade ainda importa, que ainda existem pessoas que farão a coisa certa mesmo quando isso lhes custa tudo. Ele pausou e quando ele falou novamente, sua voz estava grossa com emoção. Minha mãe costumava trabalhar aqui. 35 anos atrás, ela era uma garçonete assim como você. Nós não tínhamos nada naquela época. Nós éramos pobres, nós lutamos. Mas ela nunca perdeu sua dignidade. Ela nunca perdeu sua gentileza. Ela me ensinou que como você trata as pessoas que não podem fazer nada por você, essa é a verdadeira medida de quem você é. Ele olhou ao redor do restaurante para a grandiosidade desbotada na história embutida em cada parede. Eu comprei este lugar por causa dela, porque eu queria preservar algo que significava tanto para nossa família. Mas esta noite você me lembrou por que lugares como este importam. Não é sobre a comida, não é sobre a decoração, é sobre as pessoas, é sobre como nós nos tratamos. Helena finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia quem você era, ela sussurrou. Eu apenas sabia que eu não podia deixar você se machucar. Eu sei, Keanu disse. Isso é o que o tornou real. Ele virou para se dirigir a todos na sala. Eu quero que todos vocês saibam que seus empregos estão seguros. Derek se foi e ele nunca mais vai voltar. Amanhã nós vamos começar o processo de reconstruir este lugar. Não apenas o espaço físico, mas a cultura, a maneira como as pessoas são tratadas aqui, tanto equipe quanto clientes. Ele olhou para Tony. Tony, eu sei que Derek te ameaçou. Eu sei que você sentiu que não tinha escolha, mas você tinha uma escolha. E no final, você fez a escolha certa dizendo a verdade. Isso conta para algo. Tony assentiu, alívio e vergonha brigando em seu rosto. Obrigado, senhor. Eu nunca vou deixar algo assim acontecer novamente, eu juro. Kunu virou-se de volta para Lina. Quanto a você, ele disse, eu tenho algo que eu gostaria de discutir com você, mas não esta noite. Esta noite tem sido longa o suficiente para todos. Ele alcançou seu bolso e puxou um cartão de visitas. Era simples, elegante. Apenas um nome e um número de telefone. Ligue para este número amanhã à tarde, ele disse, pressionando o cartão em sua mão. Nós temos muito para conversar. E Alina, traga os registros médicos de sua filha.
Alina olhou fixamente para o cartão, então para Kenu. Ela não entendeu o que ele quis dizer, mas algo em seus olhos disse a ela que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não podia ainda imaginar. A noite terminou silenciosamente. A equipe limpou. As portas estavam trancadas. As luzes foram diminuídas. E em algum lugar na escuridão de Los Angeles, Derek Simmons estava correndo das consequências de suas escolhas, não sabendo que o verdadeiro acerto de contas estava apenas começando. 3 dias depois, exatamente como Kenu tinha previsto, Derek não se entregou. Em vez disso, notícias começaram a se espalhar pela indústria de restaurantes como fogo selvagem. Ex-funcionários se apresentaram com histórias de abuso, de gorjetas roubadas, de práticas inseguras. O Departamento de Saúde lançou uma investigação. A polícia abriu um arquivo de caso e as pessoas a quem Derek devia dinheiro, as pessoas perigosas com dívidas perigosas. Eles vieram procurando pelo homem que tinha prometido pagá-los de volta e agora não tinha nada a oferecer. Derek Simmons desapareceu de Los Angeles. Alguns disseram que ele fugiu para o México. Outros disseram que ele estava se escondendo em algum lugar no deserto. Ninguém sabia com certeza. Mas todo mundo sabia uma coisa. Você não pode fugir das consequências de suas escolhas. Cedo ou tarde, o que você coloca no mundo volta para você. Isso não é poesia. Essa é apenas a maneira como a vida funciona. 2 semanas depois, Marcos não. Alina Martinez estava de pé na frente do espelho de corpo inteiro, no escritório dos fundos do Harrington's Steakhouse, ajustando a gola de seu novo blazer preto. Não era da Goodwill desta vez. Era sob medida, ajustado perfeitamente aos seus ombros, feito de tecido que parecia nada que ela tinha jamais usado antes. A mulher olhando de volta para ela parecia uma estranha confiante, uma estranha que pertencia aqui. O escritório em si estava irreconhecível. Longe estava o cheiro velho da colônia barata de Derek. Longe estavam os papéis desordenados e os armários de arquivos sujos. Em seu lugar estava um espaço de trabalho limpo, organizado com tinta fresca nas paredes e um pequeno vaso de flores na mesa. Sua mesa agora gerente geral. As palavras ainda pareciam surreais toda vez que ela pensava nelas. Quando ela tinha ligado para o número no cartão de visitas de Kenu no dia depois daquela noite terrível, ela tinha esperado muitas coisas. Um obrigado, talvez, um pequeno bônus, talvez uma promessa de segurança no emprego. O que ela não tinha esperado era que o próprio Keanu Reeves atendesse o telefone. Helena, ele tinha dito, sua voz quente e sem pressa, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Como Lily está indo? Aquela simples pergunta tinha quebrado algo aberto dentro dela. Ela tinha começado a chorar ali mesmo em sua pequena cozinha de apartamento, com o sol da manhã entrando pela janela e as contas médicas de sua filha espalhadas pela mesa, como um mapa de seus medos. Kenu tinha escutado. Ele não a tinha apressado. Ele não tinha oferecido platitudes vazias. Ele apenas tinha escutado. E então ele tinha mudado sua vida. Eu quero que você seja a nova gerente geral do Harringtons. Ele tinha dito. A Lena tinha quase derrubado o telefone. Senhor Reeves, eu não posso gerenciar um restaurante. Eu não tenho um diploma. Eu não sei como ler demonstrações financeiras, ou gerenciar estoque, ou qualquer uma das coisas que um gerente precisa saber. Essas coisas podem ser ensinadas, Kenu tinha respondido. Marcos já arranjou um tutor de negócios para trabalhar com você 3 vezes por semana. Você vai aprender as planilhas. Você vai aprender os sistemas. Mas, Helena, o que você já tem, o que você me mostrou naquela noite, isso não pode ser ensinado. Integridade, coragem, compaixão. Essas são as coisas que importam. Essas são as coisas que fazem um grande líder. Ele tinha pausado, e quando ele falou novamente, sua voz era mais suave. Minha mãe nunca teve a chance de ser mais do que uma garçonete. Não porque ela não era inteligente o suficiente ou capaz o suficiente, mas porque ninguém jamais lhe deu uma oportunidade.
Eu estou te dando essa oportunidade, não como caridade, não como uma recompensa, mas porque você a ganhou. Você provou quem você é quando tudo estava em jogo. A Lena tinha ficado sem palavras. Há mais uma coisa, Kinu tinha continuado. Eu estabeleci um fundo. Eu estou chamando-o de fundo do guardanapo azul após o guardanapo que salvou minha vida. Sua primeira concessão cobrirá o custo total da cirurgia cardíaca de Lili. Cada centavo ela terá a operação que ela precisa e você não terá que se preocupar com as contas. Helena tinha desabado em uma cadeira de cozinha, soluçando tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela tinha tentado agradecê-lo, mas as palavras não viriam. Você não precisa me agradecer, Keno tinha dito gentilmente. Apenas me prometa uma coisa. Quando você tiver o poder de ajudar outra pessoa, quando você vir alguém lutando da maneira que você lutou, você vai lembrar deste momento. Você vai retribuir. Isso é tudo o que eu peço, ela tinha prometido. E ela tinha significado isso com cada fibra de seu ser. Agora, 2 semanas depois, Helena estava de pé em seu novo escritório preparando para a grande reabertura do Harrington Steakhouse. A renovação tinha sido rápida e completa. Kunu tinha trazido uma equipe de designers e empreiteiros que trabalharam 24 horas por dia. Os velhos assentos de veludo descascando tinham sido substituídos por couro de Borgonha rico. O latão manchado tinha sido polido até brilhar. A cozinha tinha sido completamente reformada com novos equipamentos e novos protocolos de segurança que Tony Russo tinha ajudado a projetar. Tony ainda estava aqui. Kenu o tinha mantido como chefe principal em estrita liberdade condicional. Tony tinha aceitado os termos sem reclamação. De fato, ele tinha se jogado no trabalho com uma dedicação que surpreendeu a todos. Ele chegava antes do amanhecer todas as manhãs para inspecionar as entregas. Ele treinou os cozinheiros de linha pessoalmente. Ele provou todo o molho, verificou todo o corte de carne e recusou deixar qualquer coisa sair de sua cozinha que não fosse perfeita. Ele estava tentando se redimir. Elina entendeu isso. Ela entendeu o peso da culpa e ela entendeu o poder de uma segunda chance. A cirurgia de Lily tinha acontecido 5 dias atrás. Tinha sido bem-sucedida. Os médicos disseram que ela faria uma recuperação completa. Ela ainda estava no hospital, descansando e ficando mais forte a cada dia. Mas o medo que tinha pairado sobre a vida de Helena por tanto tempo estava finalmente se dissipando. Sua filha ia ficar bem. Helena limpou uma lágrima de seu olho e respirou fundo. Esta noite não era sobre o passado. Esta noite era sobre o futuro. Ela saiu do escritório e entrou na sala de jantar. O restaurante estava transformado. Candelabros de cristal lançavam luz quente pelas mesas. Flores frescas adornavam cada superfície. A equipe, vestida com novos uniformes impecáveis, movia-se pelo espaço com energia nervosa, fazendo os preparativos finais. Megan estava no balcão da anfitriã, parecendo mais confiante do que Helena jamais a tinha visto. Sr. Henderson já estava sentado em seu lugar habitual no bar, cuidando de seu primeiro uísque da noite e observando os preparativos com um sorriso divertido. Você se arrumou bem, chefe, ele disse quando Alina passou. Alina riu. Foi a primeira risada real que ela tinha se permitido em semanas. Obrigado, Sr. Henderson. Você está parecendo bem elegante você mesmo? O velho piscou. Não perderia isso por nada no mundo. Exatamente às 7h, as portas abriram. A primeira onda de convidados chegou. A notícia tinha se espalhado sobre o incidente, embora os detalhes tivessem sido mantidos vagos para proteger todos os envolvidos. O que as pessoas sabiam era que o Harringtons tinha nova gestão, um espaço renovado e o apoio de uma famosa e notoriamente generosa estrela de Hollywood. O fator curiosidade sozinho tinha preenchido o livro de reservas por meses. Alina se moveu pela sala de jantar como se ela tivesse estado fazendo isso sua vida toda. Ela cumprimentou convidados. Ela verificou as mesas. Ela coordenou com a cozinha.
Ela resolveu problemas antes que eles se tornassem crise. Cada lição que ela tinha aprendido em 10 anos de garçonete veio inundando de volta, amplificada por uma nova confiança que ela não tinha sabido que possuía. A cozinha estava funcionando sem problemas. Tony estava em seu elemento, chamando pedidos e conduzindo sua equipe como uma orquestra. A comida que emergiu daquela cozinha era a melhor que o Harringtons tinha jamais produzido. Cada prato era uma obra de arte. Cada mordida era perfeição. As painéis, o restaurante estava cheio. O nível de ruído era um rugido feliz de conversa e risadas e copos tilintando. Alina pausou perto da estação de serviço e se permitiu um momento para respirar. Ela tinha feito isso. Eles tinham todos feito isso. Foi quando ela o notou. Um homem tinha acabado de entrar pela porta da frente. Ele estava usando um moletom com capuz puxado baixo sobre seu rosto, e ele estava carregando um grande recipiente de plástico encaixado sob seu braço. Ele não se aproximou do balcão da anfitriã. Ele não olhou ao redor por uma mesa. Em vez disso, ele ficou apenas dentro da entrada, escaneando a sala com olhos rápidos e nervosos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela reconheceu aquele olhar. Era o olhar de alguém que não pertencia. Alguém que não estava daqui pela comida. Ela se moveu em direção a ele lentamente, mantendo sua expressão calma. Com licença, senhor. Posso ajudá-lo? O homem estremeceu quando ela falou. Seus olhos voaram para o rosto dela, então para longe. Ele agarrou o recipiente mais apertado. Estou procurando por Derek, ele disse. Sua voz era áspera, agitada. Derek Simmons. Ele me deve dinheiro. Muito dinheiro, ele disse. Ele trabalhou aqui. Helena manteve sua voz firme. Senhor Simmons não trabalha mais neste restaurante. Ele saiu várias semanas atrás. O rosto do homem se contorceu com raiva. Saiu. Ele correu. Você quer dizer que ele correu e me deixou com um problema? Você sabe o que acontece quando alguém faz isso com as pessoas para quem eu trabalho? Senhor, eu vou ter que pedir para você sair. O homem riu. Não era um som agradável. Ah, eu estou saindo. Mas primeiro eu vou garantir que este lugar nunca mais abra. Se Derek não pode pagar o que ele deve, então tudo o que ele tocou vai sofrer. Ele levantou o recipiente de plástico. Através da tampa semi-transparente, Helena podia ver movimento. Centenas de pequenas formas escuras rastejando umas sobre as outras. Baratas. O recipiente estava cheio de baratas. O sangue de Helena gelou. Se aqueles insetos fossem liberados no meio da sala de jantar, seria um desastre. Violações do Código de Saúde. Processos. Manchetes. O restaurante nunca se recuperaria. Tudo o que eles tinham trabalhado por seria destruído. A mão do homem se moveu em direção à tampa. Alena não pensou, ela agiu. Ela deu um passo à frente colocando-se diretamente na frente dele, bloqueando seu caminho para a sala de jantar. Ao mesmo tempo, ela encontrou o olhar de Megan e deu um aceno sutil em direção aos fundos, onde a equipe de segurança que Keanu tinha contratado estava estacionada. Senhor, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu entendo que você está chateado. Eu entendo que alguém te fez mal. Mas as pessoas neste restaurante esta noite, a equipe, os convidados, eles não tiveram nada a ver com o que Derek fez a você. Eles são inocentes. Puni-los não vai te devolver seu dinheiro. Isso só vai criar mais vítimas. O homem hesitou. Sua mão ainda estava na tampa do recipiente, mas ele ainda não tinha aberto. Helena insistiu. Derek fez suas escolhas. Ele está enfrentando as consequências dessas escolhas agora mesmo, onde quer que ele esteja. Mas você ainda tem uma escolha. Você pode sair por aquela porta agora e ninguém tem que saber que você esteve aqui. Ou você pode fazer algo que vai arruinar vidas, incluindo a sua própria, porque eu te prometo, se você liberar aqueles insetos, você será preso antes de chegar à rua. Ela segurou seu olhar, recusando-se a desviar. É isso realmente o que você quer?
Destruir sua própria vida por causa dos erros de outra pessoa? Por um longo, terrível momento? Nada aconteceu. O homem olhou para ela. Elina olhou de volta. O barulho do restaurante continuou ao redor deles, alheio à crise se desenrolando na entrada. Então, lentamente, o homem abaixou o recipiente. Ele olhou para Alina com uma expressão que ela não conseguia bem ler. Confusão, talvez, ou algo como respeito. Você tem coragem, senhora, ele murmurou. Antes que Alina pudesse responder, 2 membros da equipe de segurança apareceram em cada lado dele. Eles o escoltaram para fora rápida e silenciosamente, o recipiente ainda selado, a crise evitada. A maioria dos convidados nem tinha notado que algo estava errado. Alena soltou um fôlego que ela não tinha percebido que tinha estado segurando. Suas pernas se sentiram fracas. Suas mãos estavam tremendo, mas ela tinha feito isso. Ela tinha protegido este lugar novamente. Isso foi impressionante. Ela virou. Keanu Reeves estava de pé a poucos metros de distância, observando-a com um pequeno sorriso em seu rosto. Ele estava vestido em um terno azul marinho perfeitamente ajustado, muito diferente da jaqueta de lona surrada que ele tinha usado na noite em que se conheceram. Ele parecia a cada centímetro a estrela de cinema que ele era, mas seus olhos eram os mesmos. Gentil, caloroso, real. Senhor Reeves, Alina disse assustada. Eu não sabia que você estava aqui. Eu entrei pelos fundos, Keanu disse. Eu queria ver como as coisas estavam indo sem fazer alarde. Ele gesticulou em direção à porta onde o homem tinha sido escoltado para fora. Como você sabia o que fazer? Helena sacudiu a cabeça. Eu não sabia. Eu apenas o... Eu vi alguém com dor, alguém que estava prestes a tomar uma decisão terrível. Eu pensei talvez se eu falasse com ele, se eu o lembrasse que ele ainda tinha uma escolha. Ela se desviou, não sabendo como terminar. Keanu assentiu lentamente. Você sabe, minha mãe costumava dizer que a parte mais difícil de trabalhar em um lugar como este não é a comida ou os clientes ou as longas horas. A parte mais difícil é proteger o santuário. Pessoas vêm a restaurantes para escapar das tempestades em suas vidas. É nosso trabalho manter essas tempestades do lado de fora. Ele olhou ao redor da movimentada sala de jantar para os rostos felizes e as mesas cheias e a luz quente refletindo no latão polido. Você manteve a tempestade do lado de fora esta noite, Helena. Pela segunda vez, este lugar tem sorte de ter você. Helena sentiu lágrimas picar nos cantos de seus olhos, mas ela as piscou de volta. Obrigado, ela disse, por tudo, por acreditar em mim, pela cirurgia de Lily, por tudo isso. Keanu sacudiu a cabeça gentilmente. Você não precisa me agradecer, Helena. Você criou isso sozinha. Tudo o que eu fiz foi abrir uma porta. Você é quem andou por ela. Ele pausou e sorriu. Agora eu acredito que minha mesa usual está esperando. Cabine 6. Eu gostaria de pedir o jantar se isso é possível. Eu ouço que o rabino aqui é excepcional. Elina riu, e desta vez a risada veio facilmente. Por aqui, Sr. Reeves. Ela o levou pela sala de jantar até a cabine 6. A mesma cabine onde tudo tinha mudado 2 semanas atrás. A mesma cabine onde sua mãe tinha provavelmente sentado 35 anos atrás, sonhando com um futuro melhor para seu filho. Enquanto Keanu se acomodava em seu assento, Helena entregou a ele um menu. Posso pegar algo para você beber enquanto você decide? Café? Keanu disse preto. Helena sorriu. Ela lembrou. Claro. Ela virou para ir embora, mas a voz de Keanu a parou. Helena, mais uma coisa. Ela virou de volta. Keanu alcançou seu bolso da jaqueta e puxou um pequeno objeto. Era uma moldura de imagem, simples e elegante. Dentro da moldura havia um pedaço de papel, um guardanapo branco amassado com tinta azul sangrando através dele. As palavras ainda visíveis depois de todo este tempo. Não coma o bife. Eu estou mandando emoldurar isso para o restaurante, Keanu disse. Eu quero que seja pendurado perto da entrada onde todos possam ver. Não por causa do que ele diz,
mas por causa do que ele representa. Ele olhou para ela e seus olhos estavam brilhantes com emoção. Ele representa o momento quando alguém escolheu gentileza sobre o medo. Quando alguém decidiu que a vida de um estranho valia mais do que sua própria segurança. Esse é o espírito que eu quero que este restaurante incorpore. Esse é o legado que eu quero construir aqui. Elina olhou fixamente para o guardanapo, para as palavras desesperadas que ela tinha rabiscado em um momento de terror e esperança. Ela nunca tinha imaginado que aquelas palavras se tornariam algo mais. Um símbolo, um lembrete, um legado. Kenu levantou sua xícara de café em um pequeno brinde. Obrigado, Helena, por me lembrar que a bondade ainda existe neste mundo. Por me mostrar que um pequeno ato de coragem pode mudar tudo. Helena levantou sua mão ligeiramente, retornando o gesto. Obrigado, Sr. Reeves, por me dar uma segunda chance. Kenu sacudiu a cabeça, aquele sorriso familiar, gentil em seu rosto. Você não precisava de uma segunda chance, Helena. Você criou a sua própria com nada além de um guardanapo e uma caneta. Você mudou ambas as nossas vidas. Ele tomou um gole de seu café. Agora vá gerenciar seu restaurante, gerente geral. Você tem convidados para cuidar. Helena assentiu. Ela virou e caminhou de volta para a movimentada sala de jantar. Sua sala de jantar pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Lá fora, a noite de Los Angeles estava clara e calma. As tempestades tinham passado, e dentro da churrascaria Harrington's, a luz quente brilhava através das janelas, dando as boas-vindas a todos que precisavam de um lugar para pertencer. Às vezes, as coisas que mudam nossas vidas não são grandes gestos ou momentos dramáticos. Às vezes, elas são pequenas escolhas. Uma decisão de ser gentil quando a crueldade teria sido mais fácil. Uma disposição para arriscar tudo por um estranho. Algumas palavras rabiscadas em um guardanapo que diz simplesmente: eu te vejo, você importa. Helena Martinez tinha aprendido aquela lição da maneira mais difícil possível. E agora, de pé no restaurante que ela ajudou a salvar, observando os convidados desfrutarem de suas refeições, observando Tony criar obras-primas na cozinha, observando Keanu Reeves comer seu bife na cabine 6 com um sorriso satisfeito. Ela entendeu algo profundo. Gentileza não é fraqueza. Compaixão não é marinha. E fazer a coisa certa mesmo, quando isso te custa tudo nunca, jamais é um erro. Porque no final nós não subimos empurrando outros para baixo. Nós subimos levantando uns aos outros. E o legado que nós deixamos para trás não é medido em dólares ou fama ou poder. É medido nas vidas que nós tocamos, os corações que nós curamos e os momentos quando nós escolhemos ser corajosos. Helena tinha feito aquela escolha em uma noite de terça-feira chuvosa, com nada além de uma caneta azul e uma esperança desesperada. E isso tinha